Olá, tudo bom? Certa feita, um médium saiu em desdobramento durante a noite e foi junto com um grupo de espíritos socorristas resgatar vários espíritos sofredores nos locais de sofrimento do plano espiritual. Chegando lá, ele percebeu que naquela noite haveria muito trabalho. Ele percebeu na contagem dele que seriam cerca de 500 espíritos sofredores, 500 espíritos sofredores que eles tentariam resgatá-los naquela noite. Começaram a se diferenciar, foram cada um se aproximando de um, conversando, percebendo pelo campo áurico e pela energia deles, seu arrependimento já tinha tocado e eles já poderiam ser resgatados. Nessa seleção que eles foram fazendo, eles foram percebendo se algum orava ou não, se algum estava ainda com muita mágoa, com ódio, enfim. Foram analisando o perfil espiritual de cada um, se eles se enquadravam naquela categoria de espíritos que naquela noite poderiam ser resgatados, ou seja, aqueles espíritos que fossem tocados pelo arrependimento, poderiam sair daquele local de sofrimento e ir até as colônias de amparo e de acolhimento nos lugares bem mais confortáveis e de condições salubres mais dignas, diferente daquele momento que eles estavam sofrendo naquele local, que era uma espécie de pântano tenebroso. Além de muito frio, muito sujo e havia muito barulho de espectros. Alguns espíritos que estavam lá, outros de encarnados que durante o sonho também iam para lá. Pois bem, daqui a umas 3 horas de trabalho, aquele grupo de socorristas resolveu se reunir novamente e com um ar um pouco triste, desanimado, cabisbaixo, disseram: bem, hoje não conseguimos resgatar muitos. Apenas 35 foram resgatados. O outro irmão mais experiente, um dos orientadores do grupo, disse: é uma pena. De 500 que almejávamos tirar desse local de sofrimento, conseguimos apenas uma dezena deles. Realmente, foi muito pouco. O mais experiente, que talvez fosse uma espécie de líder do grupo de socorristas espirituais, disse: calma, gente. A misericórdia divina jamais abandona seus filhos. E esses espíritos que sofrem, padecem dores, continuam sendo filhos de Deus. Vamos esperar. Esperaram um pouco, como de repente uma chuva de pétalas, como se milhares e milhares de flores caíssem naquele ambiente tão áspero, tão escuro e tenebroso. Alguns dos socorristas se emocionaram, com os olhos lacrimejantes, ficaram vibrantes, radiantes, vendo aquela chuva de pétalas, sem saber direito o que seria. Quando um, curioso, emocionado por aquela cena que ele nunca tinha presenciado no plano espiritual, uma chuva de flores. E ele perguntou: de onde vêm essas pétalas? São espécie de gotas luminosas que caem não sei de onde e trazem um aroma, um perfume tão agradável? E aquele mais experiente do grupo, que tinha pedido calma, calma, disse o seguinte: meus irmãos, cada pétala dessa é a prece e a oração de uma mãe, de uma esposa, de um pai, de um filho encarnado pelos seus entes queridos que se encontram nesse local. São a prece dos encarnados, as vibrações positivas, pensamentos de saudade, de esperança, de amor, que se materializam nessa forma
de chuva de pétalas, flores luminosas que caem sobre nós e sobre eles. E cada vez que essas pétalas luminosas tocam o perispírito desses espíritos sofredores, eles são tocados pela emoção muito forte, porque é o amor de um pai, de uma esposa, de um filho que ficou encarnado. E mediante essa emoção, eles abrem uma brecha, um espaço em seu campo áurico e o arrependimento os acomete. E aí sim, nós conseguimos resgatá-lo. Aquele grupo que pensava que já tinha perdido a noite só com dezenas de resgate, voltaram e, para a surpresa dos mais inexperientes, inclusive o médium em desdobramento, que fazia parte desse grupo de socorro no plano espiritual, eles conseguiram resgatar 1.200. Não subestime o poder da prece, da oração. Orar pelos desencarnados tem um poder e um alcance que nós ainda não imaginamos. Quando você pensar que suas preces, suas orações endereçadas a um pai, um avô, um marido, um filho desencarnado, não surte efeito algum, lembre-se dessa história. Apenas por causa da sua prece, centenas de espíritos foram tirados do umbral e resgatados para um lugar melhor. Continue orando, vibrando positivamente, porque onde quer que eles estejam, nesse momento, sempre que alguém tem um sentimento e um pensamento de amor por eles, eles recebem na forma de pétalas luminosas, a lhe emocionar e a lhe tocar, levando-lhes ao arrependimento e à transformação.